Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Meu coração sempre se alegra quando eu e você temos essa oportunidade de juntos termos esse momento com Deus. Que é por meio da reflexão, da meditação, do estudo da palavra, e com certeza eu e você ouvimos Deus falar ao nosso coração. Se você gosta de temas, assuntos como esse, de estudos como esse, já verifica se você é inscrito no canal, porque todos os dias nós temos esse momento de estudo e reflexão. E você não pode perder. E uma das formas que eu vou te lembrar, vou te convidar, vou te chamar, é exatamente por meio da tua inscrição. Tá certo? Recado dado, vamos orar para logo em seguida vermos qual foi a bênção que o Papai do Céu preparou para cada um de nós. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a tua palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito, aquele que tem nos instruído na tua palavra, na tua verdade, que ele mais uma vez chame a nossa atenção e que com certeza nos aproxime de ti. Ah, Deus, como é bom estudar a tua palavra, como é bom ouvir a tua voz por meio do estudo da tua palavra. Que nessa ocasião nosso coração esteja sensível, diferentemente do coração de Faraó, que era de pedra, né? E que esse coração sensível ao teu toque de amor possa ser influenciado pelo teu Espírito e que dessa forma possa se converter a ti. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco, dá-nos a tua paz, a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de segunda-feira e o tema do nosso estudo de hoje é a Páscoa. Uma das coisas que aconteceram ali na 10ª praga foi exatamente a instituição dessa cerimônia, dessa celebração, dessa festa da Páscoa. E a gente vai ver no estudo de hoje alguns pontos interessantes e importantes que estavam ali intimamente ligados com essa celebração e que tinha todo um simbolismo, um significado por trás dos eventos que estavam acontecendo e para acontecer. Eu quero convidar você a ler junto comigo aqui o contexto que fala sobre a instituição da Páscoa. Ele se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20, tá certo? Vai ser um pouquinho extenso, mas mesmo assim eu peço a sua atenção para que você não perca nenhum detalhe, tá bom? A partir do versículo 1 diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquele mesmo noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês
e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem este dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Veja que, embora um contexto seja um pouco longo, mas ele traz à tona muitos detalhes importantes. Detalhes esses que nós vamos revisar agora e conversar um pouquinho e extrair algumas lições. O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, seria de se esperar que Deus instruísse Moisés e Arão sobre como organizar a partida do Egito, ou seja, como fazer os preparativos para a fuga, especialmente para cuidar de idosos, mães com crianças pequenas, animais e entre outros. Deus já tinha falado para Moisés que aquela seria a última praga, que depois daquela praga, Faraó iria libertar. Quem sabe o que se especulava, o que se ansiava era exatamente como seriam os próximos passos. O que é que nós precisamos fazer, Moisés? O que é que a gente pode levar? Quais são as bagagens? Como é que vai ser? Para onde é que... Provavelmente, essas eram as perguntas que permeavam ali o povo hebreu. Mas veja que Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, ele dá instruções, não somente acerca do que eles deveriam fazer após o derramamento da 10ª praga, mas principalmente o que eles deveriam fazer antes e durante. E esse ponto é muito importante, porque se a gente perceber, a gente percebe que existem coisas que são importantes e existem coisas que são essenciais. Coisas que não podem ser negligenciadas, coisas que não podem ser deixadas para depois. E uma dessas coisas é exatamente a adoração ao nosso Deus. Quem sabe para os israelitas que estavam há 400 anos de escravidão, sair daquela realidade era importante. Porém, Moisés, por meio de Deus ali, chama a atenção que, embora a liberdade, as outras coisas sejam importantes, principalmente de cunho pessoal para nós, eu e você não podemos negligenciar aquilo que para o céu é mais importante, que é exatamente a nossa adoração ao nosso Deus. E um ponto interessante, eu não sei se vocês perceberam, mas essa praga, diferente das outras pragas, ela não fez distinção entre egípcios e hebreus. A gente nota com a frequência que nas outras pragas, Deus fez essa distinção. Os hebreus, até as 9 pragas, não experimentaram nenhuma delas. Foram livradas de todas elas, mas a 10ª praga foi diferente. Por que é que os hebreus teriam que fazer toda aquela cerimônia da Páscoa, teriam que separar ali o cordeiro, o cabrito de 1 ano sem defeito? Por que é que no 14º dia eles teriam que ir no pôr do sol, imolar ali, sacrificar, pegar um pouquinho do sangue, passar nos umbrais, nas virgas das casas? Por quê? Por que eles teriam que fazer isso? Se até a 9ª praga, eles não, vamos dizer assim, não foram responsabilizados de se posicionar, por que é que agora eles tinham que fazer alguma coisa? A gente percebe que, embora Deus tenha o seu povo, esse povo
não está isento de posicionamento, de tomar uma escolha. Eu e você que nos consideramos povo de Deus, nós temos que nos posicionar, nós temos que escolher, nós temos que adorar o verdadeiro Deus. Se os hebreus não acatassem aquelas recomendações que Moisés tinha transmitido, o que iria acontecer é que o povo não apenas iria demonstrar a sua posição frente a Deus, como também iria receber o mesmo juízo, que não somente era endereçada aos egípcios, mas era endereçada exatamente àqueles que não criam e que não, vamos dizer assim, respeitavam a palavra de Deus. Quando eu e você negligenciamos, quando eu e você deixamos para depois a ordem de Deus, os preceitos de Deus, é como se a gente estivesse negligenciando exatamente o que aconteceu ali na Páscoa. É como se a gente não estivesse seguindo as ordens de Deus com relação ao sacrifício, aceitando os termos de Deus para livrar e salvar o seu povo. Naquele momento, Deus ele iria trazer juízo, não somente aos egípcios, mas também aos hebreus. E esse contexto, ele serve de forma muito perfeita com a analogia da realidade espiritual que hoje eu e você estamos inseridos. A depender de como eu e você nos comportemos, das posições, das escolhas que fazemos, nós estaremos definindo se no dia do juízo nós seremos livrados, salvos, redimidos, ou se nós vamos receber o juízo por ter negligenciado aquilo que Deus, e com muito amor, muito apelo e compaixão, transmitiu a cada um de nós, como por exemplo, no dia de hoje, por meio desse estudo. O segundo ponto que eu destaquei diz o seguinte, o Êxodo deveria ser celebrado anualmente, não apenas como uma comemoração do que Deus havia feito pelos antepassados, mas também como uma atualização do ato libertador de Deus para as gerações presentes. Se a gente for refletir, Deus ele tem providenciado, de fato, libertação, salvação para mim e para você de forma constante. A celebração da Páscoa não era apenas para lembrar da libertação do Egito, da escravidão do Egito, não. Mas era para trazer à tona o que o nosso Deus tem feito por cada um de nós. Era para trazer a reflexão, o alto preço que o cordeiro imolado naquele dia e depois de forma perfeita, sacrificada na cruz do Calvário, fez por cada um de nós. Nós sabemos que a vida muitas vezes é corrida e que nem sempre a gente tira tempo para refletir no alto preço que o céu pagou para providenciar liberdade e libertação da escravidão do pecado sobre mim e você. A Páscoa traz à tona exatamente isso. A reflexão, a memória do que Deus tem feito, do que Deus fez e do que Deus fará por cada um de nós. O outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: Êxodo 12, verso 12 e 13, explica o significado da Páscoa. O juízo divino de destruição passaria sobre os israelitas, passaria por cima e não os atingiria. Assim, eles deveriam comemorar a Páscoa. Nós sabemos que quando Deus voltar para destruir o pecado, a Bíblia descreve que o cordeiro virá irado, que o cordeiro virá fazer justiça, que o cordeiro virá para acabar não somente com o pecado, mas com Satanás e
tudo que reside do lado do mal. Aquilo que aconteceu no Egito é um exemplo, um símbolo do que acontecerá, se Deus quiser, no futuro bem breve. O juízo que caiu sobre o Egito será algo parecido com o juízo que nos aguarda no futuro breve. Deus virá fazer juízo. E esse juízo vai cair somente em cima e sobre aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Cordeiro. Se hoje eu e você, quem sabe, estamos ainda na dúvida se devemos, de fato, estar com os 2 pés posicionados, firmados na rocha de Jesus Cristo, que esse tema de hoje, a Páscoa, traga isso à reflexão e nos ajude a nos posicionarmos ao lado de Jesus. Porque indiferença também é uma posição. Dúvida é uma posição. O último ponto que eu destaquei no nosso estudo diz assim: a celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus, cheios de poder e de graça, que ele realizou em favor do seu povo. O que foi que Deus já fez por sua vida? Quais foram os milagres que ele já operou? Será que você tem trazido isso à sua mente com frequência? Será que você tem pensado e refletido no que Deus já providenciou por meio de salvação, libertação, milagre, tudo o que for necessário? Durante aquele período, dentro do contexto dos hebreus, dos israelitas, ele demonstrou ali 9 pragas. 9 feitos sobrenaturais. 9 coisas que, de fato, não apenas chamou a atenção, mas deixou marcas no Egito. Tudo isso, não somente para demonstrar a inutilidade dos deuses egípcios, a quem possivelmente os israelitas estavam apegados também, mas principalmente para mostrar que o mesmo Deus que age com força, com poder, para livrar, é também o mesmo Deus que age com força e com poder para salvar. Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje falando sobre a Páscoa, uma linda cerimônia que deve sim ser celebrada todos os anos. Davi, eu não sou judeu, mas a Páscoa ali tem um simbolismo muito importante, que vai além das extremidades, né? além das fronteiras do judaísmo. A Páscoa nos traz à tona o que Deus tem feito, está fazendo e fará em prol do seu povo. O sacrifício, por exemplo, de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, para remediar a nossa situação com relação ao pecado. Tá certo? Papai do céu, continue nos atraindo para momentos de estudo como esse, de reflexões, de pensamento, né? De lição, uma extração de lição, que com certeza agrega na nossa vida, nos aproxima de Deus e com certeza nos ajuda a sermos pessoas e filhos e cristãos melhores. Eu estou muito contente de estar aqui junto com você tendo esse estudo. Eu espero que, assim como o Espírito Santo falou e tocou ao meu coração, também tenha feito da mesma forma com você. Tá bom? Eu quero te ver aqui no próximo Momento com Deus, no próximo estudo guiado. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.